Esse início de trabalho eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe, sou muito grato por estar trabalhando, cada elemento da equipe tem sempre que lembrar que tem que esforçar-se. Então o trabalho sempre vai sendo quando aquele elemento vai se esforçando. E na vida é assim, se a pessoa para, ela já perde o valor. Então vamos continuarmos esforçando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o equilíbrio necessário. O equilíbrio necessário, cada um tem que lembrar assim, que tudo tem que ter o equilíbrio em todas as coisas. Na criação, que é a casa de Deus Pai, que é permitido os espíritos humanos viverem, tem que ter o equilíbrio necessário. Os animais que são criados soltos, o equilíbrio na nossa moradia, então o equilíbrio do homem e da mulher, cada um tem uma função, a gente vai observando assim que sempre foi utilizado a força de um para equilibrar. Sempre foi utilizada a força do outro para equilibrar. Quando não considera, para de ter o equilíbrio. A gente vai observando assim, se a mulher deu uma determinação e aquela determinação não foi cumprida, então aquele ambiente passa a ficar desequilibrado. E nós temos que observarmos assim que tudo é força, tudo é vida e tudo é movimento. Então tudo tem que ter o equilíbrio. Começou a ficar desequilibrado, desequilibra também a saúde, desequilibra a consideração, desequilibra a autoridade. Porque tem que ter autoridade. Porque num ambiente de uma casa fica bem fácil assim. Aquele que é responsável tem que ter uma autoridade, aquela que é responsável tem que ter uma autoridade. E aqueles que vivem naquele ambiente ficam sob a responsabilidade. E essa responsabilidade está junto com a autoridade. E é muito importante assim, porque muitas vezes os filhos na formação acham assim que os pais têm muita autoridade e que não dão folga. Anos depois, esses filhos passam a ter o mesmo procedimento que os pais tiveram. Eles tiveram um amadurecimento, uma compreensão, e ver assim que aquilo que eles receberam possibilitou que eles ficassem equilibrados na vida. Então nós temos que lembrarmos assim, que aqueles que fazem diferente pode não dar certo, e não vem dando certo, porque muitas vezes hoje os pais não são considerados. O equilíbrio necessário, numa pequena escala, na moradia, fica bem fácil assim da gente ir observando. Se desequilibrou, vai perdendo a consideração, perdeu a consideração, entra a desarmonia, que é a falta da saúde. Para ter o equilíbrio, para ter a saúde, a pessoa também tem que ter a força do Criador. E essa força a pessoa tem que estar estudando o livro Na Luz da Verdade. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita, assim, mudar a norma do tempo e do espaço. A pessoa então aprende a falar, aprende a ver aquilo que vai ser bom para todos. E nós temos que lembrarmos assim, que toda época teve os ensinos, e sempre nós pegamos parte dos ensinos, nós nunca nos aprofundamos. E aquele que aprofunda um pouco, ele vai confirmando assim, que o desenvolvimento na criação está em possibilitar cada espírito humano ter o movimento. Com isso, aquele espírito humano também vai tendo o equilíbrio e vai fazendo aquilo que vai ser bom para a sua vida. Quando tem o desequilíbrio, que o espírito humano passa somente a receber, ele também passa a ser um problema. A gente vai confirmando também com aqueles que fizeram muito esforço para ter muitas coisas materiais, ele fica sem saúde na velhice e os seus descendentes passam a gastar aquilo que ele adquiriu. E muitas vezes ele passa a não ter nenhuma autoridade mais sobre aquilo que ele adquiriu, porque os próprios descendentes passaram a administrar e o tiraram. Então, na nossa vida diária, nós temos que ir observando que o equilíbrio é para todas as coisas, para a nossa vida, para a nossa saúde, para termos uma condição de sempre sermos, porque o jovem tem o ímpeto na sua formação, ele tem aquela coragem,
Então, para sempre termos aquele ímpeto, aquela coragem, a pessoa também tem que contar com o seu corpo físico de maneiras que ela possa utilizá-lo de maneira correta. A maneira correta também está em entender os ensinos, porque todas as vezes que uma pessoa tem uma vontade de uma realização, um anseio, ela pede auxílio para o Criador, para que ela tenha a condição de ter aquilo. O equilíbrio, se a pessoa fica norteada, então ela sempre poderá ter aquilo que ela acha que vai ser bom para a sua vida. Não tem importância a pessoa ter ou não ter, tem importância ela ter o equilíbrio e ela contar sempre com ela toda a época da sua existência. Então nós vemos assim que na moradia tem que ter o equilíbrio do homem, tem que ter o equilíbrio da mulher. Na profissão, a pessoa tem que lembrar assim que ela tem que usar o tempo do repouso e ela tem que ter o equilíbrio naquele trabalho que ela executa. E esse equilíbrio a pessoa tem que trazer para dentro dela, de ir vendo se o caminho que ela está caminhando vai dar a ela no futuro aquilo que cada um de nós precisamos de ter, que é a consideração. Para a pessoa ser considerada na velhice, ela tem que ter a saúde e ela tem que ter a sabedoria. Fica muito difícil considerar uma pessoa que perdeu a saúde e que perdeu a sabedoria. O equilíbrio na criação a gente vai observando que existe. Então o balanço do mar é um equilíbrio, porque com o balanço do mar ele mantém a água homogênea. Então os animais que vivem naquele habitat sempre têm a água homogênea. Nós vemos também o equilíbrio nas cidades. As pessoas, os seres humanos, poluem o ar, vêm ventos frescos e limpam o ar, possibilitando que eles continuam sobrevivendo, porque se o ar continuar sujo, então aquelas pessoas ficarão doentes, então aquela localidade para de existir. E como aquela localidade ainda tem uma importância no movimento da criação, os servos do Criador vêm, fazem o trabalho de limpeza com ventos frescos e limpam aquele ar. O comportamento que nós temos com os rios, então o movimento da água vai indo para o seu destino e ela vai deixando as sujeiras para trás. Nós, na nossa vida diária, nós temos que lembrarmos assim, que nós não podemos atrapalhar o nosso semelhante. Nós temos que possibilitar que o nosso semelhante tenha a capacidade de ter aquilo que ele precisa. Um ensino muito importante que é: comerás o pão com o suor do teu rosto. E quando os seres humanos interferem, possibilitando que a pessoa não tenha o movimento, ele então fez uma interferência, e essa interferência é muito grave, porque aquele que não está fazendo o movimento, ele vai ficar prejudicado. E cada espírito humano que prejudica o seu semelhante ficará preso a ele. Enquanto esse que ficou prejudicado não for para o caminho da luz, esse que o prejudicou fica atrás dele. Conhecendo muitas pessoas, cada um pode ir confirmando assim, que aquele que recebeu uma orientação errada, de uma instrução ou de uma maneira da saúde que foi errado, e aquele que ficou prejudicado, anos depois fala daquele que o prejudicou. Nós sabemos que existem os fios que entrelaçam, são milhares de fios. É só observar, se a pessoa observa-se, então ela vai confirmando que ela lembra quando ela era criança, aquilo que aconteceu, aquele comportamento daquele outro. Então nós vamos ficando presos a milhares de fios. E nós não temos uma pureza para falarmos assim que tudo aquilo que aconteceu a pessoa esquece. Não esquecemos. Se esquecêssemos, então não teria valor a nossa existência. Fica bem fácil assim de observar uma pessoa que passou por situação difícil durante a sua vida, por um susto imenso, por um acidente. Ela fala que a sua vida passou em um instante, ela viu toda a sua existência. E muitos falam assim que ela agora tem vontade de ter uma mudança dentro dela, que agora ela quer ser diferente.
não temos essa condição assim de falar que não queremos lembrar, porque esse procedimento que existe dentro de cada espírito humano não está relacionado a ter a capacidade de desfazer daquilo que ele teve que vivenciar. E nós vemos também que essa capacidade de armazenamento do comportamento está também com os animais. Um animal doméstico, que sofreu determinadas consequências, aquele morador, quando faz os movimentos similares que aquele animal sofreu no período anterior, aquele animal sai em disparada, ele não tem dúvida. Então, dentro daquele animal também tem o comportamento que ele recebeu. E quando ele vê gestos parecidos, ele não tem dúvida, ele sai das imediações. O equilíbrio necessário. Esse equilíbrio está em todas as coisas na criação. Está nos animais, nos que são o topo da criação, que mantém a qualidade das espécies, porque as espécies que são presas estão sempre alertas. A gente pode observar o pequeno roedor, ele não fica descuidado, ele está sempre atento, sempre cheirando o ar, ele está sempre procurando os ruídos. Nós somos mais qualificados, nós temos que continuarmos assim, mantendo desperto. E nós temos que ter sempre o equilíbrio necessário de não atrapalhar o nosso semelhante. E sempre que nós fizermos alguma coisa para o nosso semelhante, ou que viermos a receber alguma coisa, nós temos que retribuir. A retribuição pode ser com uma fala de um ensino, pode ser com uma advertência, pode ser com um sorriso sincero e verdadeiro, pode ser com uma contribuição também. Então o equilíbrio tem que estar em todas as coisas. Para a pessoa ficar desprendida na vida, ela tem que sempre ser equilibrada. Então ela não terá que falar na sua velhice que ela precisa de voltar naquele lugar que ela prejudicou ou que ela ficou prejudicada. Com o equilíbrio nos possibilita esta condição de não prejudicarmos e de nem ficarmos prejudicados. Então a pessoa só pode sair da pátria dela, da matéria grosseira que ela se encontra, se ela tiver o equilíbrio. E nós temos que lembrarmos assim que os seres humanos inventaram a compaixão. É uma coisa dos fariseus, porque nós sempre fazemos alguma coisa para o nosso próximo para escravizá-lo, para anos depois lembrá-lo daquilo que nós fizemos para ele. Quando a pessoa fica esperta, desperta na vida, quando ela é lembrada daquilo que ela recebeu, ela retorna aquilo que ela recebeu para aquele que a presenteou. Porque anos e anos depois a pessoa está falando daquilo que ela o presenteou. Então ela fala assim que ela não foi presenteada, ela recebeu um empréstimo e ela agora está devolvendo aquele empréstimo. Então o sistema de escravização está sempre nesta condição assim, de deixar o outro com uma pendência. E essa pendência, se ficou desperto, ele devolve a pendência. Porque para a pessoa evoluir, ela não pode ter pendência na vida. Então, se ela recebeu e ela não retribuiu, ela então está devendo. Então, na criação tem o equilíbrio e tem os ensinos para a pessoa nortear-se. Fica bem fácil assim que a pessoa, quando ela norteia, então não tem como ela ficar olhando para um lado ou ficar olhando para outro lado. Ela tem que ir vendo qual é o propósito para a sua existência. Porque cada espírito humano não pode dizer que ele não tem propósito. Porque o Criador nos possibilitou esta condição bem importante assim, de sempre sermos. E para nós continuarmos sendo, nós temos que nos esforçarmos. E esse esforço não é mais ou menos, é a vida toda. Nós temos aquela condição muito importante de poder devolver o nosso corpo que nós recebemos para vivermos na matéria grosseira, na mesma condição que nós o recebemos. Evidentemente que ele vai encontrar envelhecido, enfraquecido, mas ele tem que continuar tendo a capacidade
Se fosse preciso, então, de voltarmos, como já aconteceu com Lázaro, e tem outros casos assim dos relatos na época de Jesus, de Lázaro ter que voltar novamente a habitar o seu corpo de matéria grosseira. Então aquele corpo se encontrava apto para continuar sendo utilizado. Então nossa responsabilidade na criação é assim, continuar usando o nosso corpo de matéria grosseira, possibilitando que ele continue sendo utilizado, se vier a ser necessário. Então o equilíbrio é bem importante a pessoa lembrar que tem que ser de todas as maneiras. O conhecimento do alimento, nós temos que lembrarmos assim, que dentro de nós tem cores diversas, e cada alimento tem cores diversas, e que nós precisamos de alimentar o nosso corpo com todas as cores. E o nosso paladar, ele tem que ser inferior. A pessoa tem que lembrar da importância. E nós sabemos assim que quando falta alimento que precisaria para aquela parte do corpo, para alimentos que contêm aquela cor, aquela parte do corpo fica debilitada. Isso fica bem fácil assim de observar os extremos. Os dedos vão entortando, as unhas vão ficando feias. Então vai faltando propriedade na alimentação. Faltou o equilíbrio para a pessoa conhecer os alimentos e ver a necessidade que aquele alimento precisa de ter no seu organismo. Então, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e ela vai trabalhando com ela mesma para ir organizando-se, e fica bem fácil assim, porque nós temos a referência dos 10 mandamentos e nós temos aquela referência também que Jesus fala que ele não veio contestar, ele veio confirmar. Então a base dos 10 mandamentos é muito importante. Nós também temos muitas outras referências, porque se nós estamos fazendo um descuido conosco, então nós estamos olhando para o lado e nós não podemos olhar para o lado. Nós temos que perceber como nós nos encontramos, qual o movimento que nós precisamos de continuar fazendo para que nós tenhamos a nossa perspectiva, que é individual. Se a pessoa tem vontade de ter todas as coisas que existem na criação, ela tem que entrar na harmonia que existe na criação. E ela tem que desenvolver os conhecimentos para que ela venha ter aquilo que ela acha que ela pode pegar da criação e utilizar. Sabemos assim que se a pessoa pega a mais, ela não utiliza e vira uma responsabilidade para aquele que pegou a mais. Sempre ter a ponderação. E sairmos desta terra melhor do que aquela época que nós chegamos, porque quando a pessoa chega nesta terra, ela chega com uma força, e essa força é proporcionada pelo Criador. A força de fazer o som, ser atendido, de arrumar o espaço na habitação, de arrumar o espaço num ambiente de ensino. Depois a pessoa passa a utilizar erradamente essa força, porque essa força é o equilíbrio, é o movimento, é aquele impulso que o Criador nos possibilita. E o impulso sempre no tanto certo, porque a pessoa tem que lembrar assim, tem que ter a ponderação. A gente vai observando que normalmente os filhotes na criação dos animais não ficam perto dos adultos, quer dizer, só fica perto daquelas que os protegem. Então nós temos que ter esta condição também, de não pegarmos a mais na criação para não ficar com uma responsabilidade que depois não temos a capacidade para resolver essa responsabilidade. Então esse desenvolvimento é um procedimento que nós achamos assim que tudo vai dar certo. O equilíbrio só dá certo quando a pessoa conclui aquela função, quando ela entrega aquela função que estava na responsabilidade dela, conforme aquele que pediu aquela função e recebeu conforme ele queria. Então a pessoa tem que lembrar assim, que o descuido não pode ter época nenhuma. Para uma pessoa ser feliz, ela tem que encontrar-se nesta condição de ter o equilíbrio. E o equilíbrio vai sendo em todas as fases da vida da pessoa. Uma menina que começa a fazer as coisas em relação à idade dela, como se ela tivesse mais idade,
ela pula a fase em que ela se encontra. Então, aquele jovem que se encontra no seu período de desenvolvimento, se ele pula aquela fase, então ficou vazio dentro dele. Nós temos que lembrarmos assim que esse pular a fase é como um filho de um conhecido. Vemos aquela criança no seu período de infância e convivemos com ela um período. Depois, passou-se muitos anos, voltamos a conviver com aquele conhecido, aquela criança já se encontra na fase de madura. Como aquele que ficou distante não viu o desenvolvimento daquela criança, então dentro desse adulto, hoje ficou um vazio, não teve o procedimento que tem que ter de ver o desenvolvimento. Pular a fase na vida é assim, fica um vazio, e ficando esse vazio, depois a pessoa tem que preenchê-lo. Então não adianta a pessoa querer dar saltos, procurar ter conhecimentos que vai além da sua capacidade. Ela está pulando fases e depois ela tem que voltar para preencher aquele vazio que ficou dentro dela. Numa caminhada que é um terreno desconhecido, a pessoa dá um passo, segura aquele passo, dá meio passo e dá mais um passo. Sempre com ponderação. Com os conhecimentos é a mesma coisa. Se a pessoa pular fase, achando assim que ela agora vai ter um desenvolvimento, não vai ter. Porque dentro da pessoa ficou aquele vazio, faltou o degrau, faltou os graus para ter o amadurecimento. Na evolução tem a escada. E essa escada tem que ter todos os degraus. A pessoa tem que subir os degraus e ela também, se precisar, ela tem que precisar dos degraus para descer novamente. Então, nós temos o dever de conhecer aquilo que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Nós temos que vermos assim que existe o equilíbrio na criação com os animais, com o procedimento que existe com os servos do Criador, possibilitando o desenvolvimento das espécies, possibilitando o desenvolvimento da vegetação, possibilitando os territórios. E é bem interessante, porque quando tem os territórios, tem o respeito. Então nós também temos que ter o nosso território. Normalmente o espírito humano tem o território dele no seu ambiente de trabalho, e naquele ambiente de trabalho ele também tem a limitação. Mesmo ele trabalhando num setor, tem setor que ele não tem autoridade para penetrar naquele setor. Se ele precisa, ele tem que ter autorização. Então nós somos delimitados e nós temos que lembrarmos que essa limitação é um equilíbrio. No caso de uma firma que tem aquelas correias que movimentam, somente aquele que é conhecedor do movimento daquelas correias é que pode transitar entre elas. Aquele que não tem o conhecimento e que não tem o costume, também não tem a autoridade para entrar naquele ambiente. É uma condição física e é uma condição verdadeira. Conhecer as leis que o Criador instituiu na criação é para que nós tenhamos o conhecimento do caminho que nós vamos ter que trilhar na fase seguinte da nossa existência. E nós temos que ter o conhecimento. E um conhecimento a pessoa sabe assim que a vida toda ela pesquisando a maneira que ela é e o esforço que ela precisa de continuar tendo. Então, o conhecimento do alimento, possibilitando o equilíbrio para que o corpo físico fique sempre sadio e a pessoa sempre poder alimentar aquele corpo conforme aquele corpo necessita. E lembrar assim que as referências que falam sobre o corpo são referências que não têm um valor verdadeiro, porque apresenta-se como uma definição, um padrão. Numa casa que tem mais de um filho, sabe assim que cada filho tem um corpo, cada filho tem uma maneira de ser. Cada pessoa ali tem uma maneira de apresentar-se naquela harmonia daquele ambiente. Mas ter o conhecimento do alimento, possibilitar que o corpo fique alimentado conforme aquele corpo necessita, possibilitar o resguardo para o corpo continuar tendo o funcionamento como precisa de ter,
conhecer as leis da criação, porque muitas pessoas falam assim do anseio, da perspectiva, da força que ele tem dentro dele, e essa força é verdadeira, mas tem que canalizar a sua vida. Nós conhecemos pessoas que fazem isso ou que fazem aquilo e que está sempre mudando de ambiente. Então está faltando o equilíbrio, porque se está sempre mudando de ambiente, não tem possibilidade de perceber-se. Então a pessoa sempre vai encontrar-se cansada, vai encontrar-se numa condição de não perceber como ela se encontra. E o equilíbrio é ter a condição de conviver consigo mesmo conforme a pessoa tenha o ambiente. Então muitas vezes também quer mudar de trabalho. Não é mudando de trabalho que a pessoa vai perceber-se. É perceber-se como ela se encontra. Quando chega numa nova empresa, o trabalho que vai apresentar sempre vai apresentar de uma maneira diferente. Então, no começo, a pessoa tem que desenvolver uma atenção especial até familiarizar com aquelas funções. Mas, na sequência, fica uma rotina, como se fosse no processo anterior. E no nosso dia a dia, nós não podemos nos apresentar assim. Se a pessoa tem que evoluir, a evolução é de dentro. E se ela tem vontade de ter as coisas que a natureza oferece, ela também tem que desenvolver uma condição assim, possibilitar conhecer aquilo que ela tem vontade de possuir. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem que ser muito cuidadosa com ela mesma, de ir observando que ela não pode escravizar o seu semelhante, justamente porque ela o presenteia. Ela tem que possibilitar que o seu semelhante tenha a capacidade de retribuir aquilo que ela está recebendo. Se recebe a mais, então entra numa defasagem. E aquele que recebeu a mais fica sem a capacidade de usar. Muitas vezes, um empregador dá responsabilidades a mais para um funcionário. Depois, esse funcionário não dá conta de corresponder, porque foi além da capacidade dele. Ele fala que esse funcionário é ingrato, porque ele deu a mais e ele não teve a capacidade. A bondade está em dar na proporção da capacidade daquele elemento. Se dar a mais, ele não tem a capacidade para corresponder. Não é só a capacidade motora, capacidade de percepção, a capacidade de analisar se aquilo que está sendo feito de uma maneira correta. Então não se pode fazer de qualquer maneira. Tem uma maneira para ser feito. O equilíbrio necessário é sempre assim. A finalidade do governo é possibilitando que o povo tenha o seu desenvolvimento, porque nós sabemos assim que quando um governo prejudica o seu povo, ele é lembrado dezenas e dezenas de anos depois. Tem que lembrar assim, a pessoa tem que ser muito cuidadosa com ela, em todas as coisas que ela está fazendo. É uma condição muito importante a pessoa lembrar da importância que ela tem. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição, que a pessoa é que tem que fazer esforço de ver como ela se apresenta, e ela tem que lembrar assim, todas as coisas boas que uma pessoa faz, ela lembra daquilo que foi feito, se ela não prejudicou o seu semelhante. Todas as coisas que ela fez e que ela não sentiu bem de ter feito aquilo, ela também ficou presa da mesma maneira.